Quem está online connosco, bem-vindo. É o primeiro domingo do ano, seja bem-vindo a este lugar. E a primeira meditação, podem tomar os vossos lugares, para todos os que estão neste lugar, e também os que estão online, como disse. A primeira meditação é, sem dúvida, o sentido único do nosso olhar. Diga para quem está ao seu lado, e tu que estás na internet, diz o sentido único do nosso olhar. Amém? É porque nós temos graves problemas com os olhos. Os olhos são realmente um dos órgãos da nossa vida física que gera mais problemas na nossa vida espiritual. É os olhos, e sabe qual é o pior dos membros? É a língua. Esse consegue ser pior. Mas os olhos ajudam a língua. Porque quem não vê, não sente. Diz o ditado. Quem vê, fala. Quem não vê, fica calado. Também existe um outro órgão muito perigoso na nossa vida. Quem é que sabe? Estes ouvidinhos. Estes e os teus. Os meus também são perigosos. Mas também são tremendos. Qualquer dos órgãos perigosos são uma bênção nas mãos de Deus. Eu confesso que hoje tinha uma meditação de 10 horas. Porque se olhar para isso, então eu tenho tanto exemplo na Bíblia para levar-vos espiritualmente à importância no sítio para onde estamos a olhar. E confesso que não quer demorar muito, vamos ter a ceia, embora só vamos ter esta primeira fase online, até o término desta meditação. Depois vamos ter a ceia, vamos levantar a nossa oferta com alegria, a nossa primeira oferta do ano, a primeira oferta de domingo, não é? Porque tivemos na sexta. E realmente nós queremos, nesta manhã, pensar para onde os nossos olhos estão a olhar. Que sentido os nossos olhos olham? Que lugares os nossos olhos têm olhado? Nós estamos a viver, meus irmãos, talvez uma época de grandes instabilidades emocionais, políticas. Eu creio mesmo que o mundo está a caminhar para um grande conflito, um grande problema. Não é porque mataram agora, o Trump mandou matar aquele senhor no Irão, não é... É que o mundo está a caminhar a passos largos para aquilo que o Senhor Jesus falou de Sodoma e Gomorra e dos tempos de Noé. E nós também estamos, como igrejas, a caminhar a passos largos para cumprir também aquilo que no fundo está escrito, os tempos da apostasia, dos escândalos, das pessoas escandalizarem umas às outras, das pessoas se tornarem cada vez mais materialistas, emocionalistas, e ao mesmo tempo também compreendo pela palavra que também há um núcleo de pessoas que vão buscar a Deus tanto nos últimos tempos, que serão cheias do Espírito Santo de uma forma absolutamente sobrenatural. Como diz Apocalipse, nos últimos dias, quem é santo, santifique-se ainda, e quem é impuro, torne-se mais sujo ainda, ou quem é sujo, suje-se ainda. Há um tempo profundamente de definição nos dias que estamos vivendo. A fé, a religião, o que devia ser a causa do mundo ser melhor, tem-se tornado também, por causa dos extremismos, da falta de conhecimento, da vergonha do que as pessoas dizem ser e não são. Porque as pessoas muitas não são cristãs. Um cristão não mata, um cristão não faz mal a quem lhe faz mal, um cristão abençoa, não amaldiçoa. Como agora esta história da Porta dos Fundos, que quererem fazer mal a quem fez aquelas palhaçadas e tantos outros. Se fossem com os muçulmanos, se calhar já estavam mortos neste momento. Mas nós cristãos não podemos ser assim. Porque o cristianismo é a mensagem do amor. Amém? Não é a mensagem de ser burros, ser pessoas retrógradas, não é isso, mas é a mensagem do amor, é a mensagem do perdão, é a mensagem da reconciliação, é a mensagem da tolerância. O que eu não posso tolerar é em mim o pecado.
mas eu não tenho que obrigar os outros a não pecar. Eu não posso fazer com que os outros sejam aquilo que eu quero que sejam. Eu tenho que ser aquilo que eu declaro ser. Eu devo ser aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, ou aquilo que supostamente eu declaro ser. Se eu sou cristão, tenho que ser diferente. Tem que ser alguém que faça a diferença. Alguém que busca a verdade e vive a verdade. E nós estamos a viver uma época de muito... Eu creio mesmo, eu devo ser às vezes considerado o profeta da desgraça. Eu creio mesmo, e vou dizê-lo, que estamos à beira de um colapso mundial. Um colapso, um conflito, que passará por um conflito social, como tem começado em França, com os coletes amarelos, obrigado. Como vai começar a acontecer em muitos lugares do mundo, porque de uma manifestação, de uma reivindicação de um direito, destrói-se carros privados que custaram dinheiro às pessoas, partem-se lojas, matam-se pessoas, enfim, tudo está louco. O mundo está a ficar louco. O direito à liberdade de expressão leva à falta de respeito, porque liberdade de expressão não é desrespeitar o próximo. O direito à liberdade de fé também não é obrigar ninguém a ter a sua fé. É o direito a eu ser livre de escolher a fé que eu quero. Não é? Se eu quero ser muçulmano, sou. Se eu quero ser cristão, sou. Se eu quero ser agnóstico ou ateu, também tenho o direito de ser. Porque esse direito foi-me dado por Deus. Deus deu-nos o direito a escolher entre o certo e entre o errado. E nós estamos a viver uma época em que queremos dominar uma série de coisas a nosso bel prazer. E com isso estamos a destruir aquilo que é a sã palavra, aquilo que é a sã fé, aquilo que é ser cristão. Note que Jesus, ele mostrou como é amar, como é perdoar, como é reconciliar. E nós, cada vez mais, nos tornamos maus a nós próprios. Nós somos destruidores da nossa própria casa. O cristianismo está a gerar, entre os não cristãos, mas que se dizem ser, estão a gerar destruição de fé. Porque não há ninguém melhor para destruir a tua fé que a tua esposa, o teu marido, o teu amigo, aquele que come contigo, aquele que trabalha contigo, aquele que tu confias. Esse é o maior causador do enfraquecimento do que se chama a fé cristã na sua gênese. Estes tempos não são tempos novos. Há bocado falei de Noé. Se nós olharmos para os evangelhos do Senhor Jesus, ele avisou que nos tempos de Noé. Só que Noé teve um encontro com Deus. E a diferença de Noé e com muitos dos que se dizem cristãos é que muitos ainda não ouviram a voz de Deus. Ouvem a pregação, vêm a um lugar onde se fala de Deus, mas ainda não tiveram uma experiência real e verdadeira e genuína com Deus. Porque no momento em que nós temos um verdadeiro encontro com Deus, ou nos tornamos verdadeiramente apaixonados por Ele, e o seguimos com todo o nosso coração, ou nos afastamos totalmente. Por isso que a maioria das pessoas ainda não passaram a experiência de Noé, em que Deus lhe mostrou um projeto de vida, um propósito para a sua vida. E o propósito foi o quê? Foi proteger a humanidade do seu fim. Foi pregar uma mensagem que Deus iria destruir o mundo, mas não destruía. Provavelmente Deus não ia fazê-lo se os homens se convertessem, como aconteceu em Nínive. Mas Noé viveu a sua vida construindo uma arca para uma chuva que nunca tinha acontecido, para que a terra fosse submersa pela água, a terra ficasse completamente tapada. Independentemente se foi totalmente o globo tapado ou não, a Bíblia diz que sim, mas para os que dizem que não, isso não me choca, mas o tempo conhecido daquele tempo foi coberto. E ele viveu sendo enxovalhado por toda a gente. Mas que tempo era este? Era o tempo da violência, era o tempo em que as pessoas construíam, davam-se em casamento, era um tempo de loucura mundial, do mundo daquele tempo, em que os grandes gigantes e as grandes figuras do mundo, elas dominavam sobre as menores. Nós hoje não temos os grandes gigantes, mas temos os gigantes económicos, temos uma série de coisas que dominam sobre aqueles que estão abaixo.
E nós, muitas vezes, achamos que as coisas do passado não nos dizem nada hoje. E queremos ser tão modernos que nos esquecemos do passado. Mas o passado serve para o nosso ensino. Pode dizer amém? E aquele mundo de então foi destruído e nasceu uma nova era, não é? A era depois pós Noé. E ali nasceu uma nova geração até que chegamos a Ló. E em Ló também encontramos um grupo de cidades, Sodoma e Gomorra. Mas voltando a Noé, Noé teve que ter os seus olhos no sentido de obediência àquilo que Deus lhe propôs. E Noé não teve medo de, no tempo de maior violência, permanecer fiel a Deus. No tempo da maior adversidade, só aquela família era fiel. E que Deus conseguiu, através de Noé, proteger a raça humana. Logo mais vem o Sodoma e Gomorra, onde a prostituição, como Jesus próprio falou, que nos tempos do fim serão semelhantes, a prostituição, a homossexualidade, a promiscuidade sexual estava tão forte naquele tempo e que Deus foi também ter com a única família nas cidades de Sodoma e Gomorra e que lhes deu uma mensagem, como diz lá em Gênesis 19:17, não pares, não olhes para trás e corre por esta campina. E de 17 a 26 nós vemos o episódio. Deus teve que arrancar Ló, da sua casa e o colocar fora para o proteger da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Mas Ló, ele manteve os olhos diretos naquilo que Deus lhe falou. Embora a sua mulher não, por isso que olhou para trás. E deixa-me dizer-lhe aqui que muitas vezes nós queremos olhar para trás. Se nós formos olhar para o futuro, mais tarde, o futuro daqui, nós encontramos o povo judeu a olhar muitas vezes para trás. Não era ainda judeu, chamado hebreu, com o tempo de Moisés, o povo volta e meia lembrava-se do Egito. Se esquecia que era escravo, esquecia-se da maldição que estava sobre eles, da liberdade que eles não tinham, com os pequenos benefícios de comer uns alhos, uns porros, umas batatas, umas cebolas, de comer umas sobras dos egípcios. E pôs em causa a grandiosidade de Deus e o grande projeto de Deus para eles, que era uma terra que emana leite e mel, que eles iam ter para honrar Deus e glorificar a Deus com a sua história. E este povo volta e meia olhava para trás, volta e meia desejava voltar atrás. Mas Deus mostrou que realmente o nosso caminho é seguir em frente. E eu queria, meus amados, que você percebesse, só há um olhar da nossa vida, é olhar no sentido certo. Quem olha no sentido errado, o próprio Josué, ele declarava ao seu povo: até quando cocheareis entre dois caminhos, entre dois pensamentos? Ele chegou mesmo a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós muitas vezes queremos olhar para dois caminhos. Andamos na igreja com o desejo de andar também no mundo. Queremos desfrutar das bênçãos de Deus, mas também desfrutar das delícias do mundo. Deixe-me dizer-lhe, irmão, nós não somos deste mundo, diz a palavra de Deus. Nós não somos deste lugar. Nós somos criados por Deus e todo aquele que é nascido por uma nova vida com Cristo, ele passa a viver uma vida para Deus. Passamos a ter novos gostos, passamos a ter novos desejos, passamos a ter nova visão de Deus. Nós passamos a ter sentimentos diferentes. Aquilo que o mundo gosta, nós deixamos de gostar. Porquê é que deixamos? Não porque a nossa carne não queira, mas porque em nós habita o Espírito Santo. E se Deus habita em nós, os desejos da carne, os desejos do pecado, os desejos de viver uma vida em duplicidade, como dizia o Salmo 119, que aborreça duplicidade. Quando nós queremos ter os nossos olhos postos em Deus, nós não desejamos as outras coisas. E hoje estamos a viver uma época em que as pessoas querem a igreja da moda, a igreja ao seu gosto. Na igreja somos todos muito santos, mas depois fora da igreja somos pessoas sem Deus. Na igreja alguns até são fiéis nas suas ofertas, mas lá fora
gasta o dinheiro em coisas banais. Lá Isaías dizia: até quando gastareis o vosso dinheiro naquilo que não é pão e que não pode satisfazer a vossa alma? Temos dinheiro para tudo, menos para honrar a Deus. Temos dinheiro para tudo, menos para servir ao Senhor. Temos dinheiro para gastar em comes e bebes, à vontade, boas bebidas, boas comidas, bons passeios, boas roupas. Mas quando é a hora de honrar Deus, de fazer a obra de Deus, investir no reino de Deus, parece que não temos dinheiro. Para isso não temos dinheiro. E nós, amados, quero dizer que só há um sentido no nosso olhar. É olhar para Jesus, é olhar para a sua palavra, é olhar para a sua vontade, é olhar para o propósito de Deus em nossa vida. A mulher de Ló, como estava a mencionar, ela parou, diz a Bíblia, no verso 26 de Gênesis 19, e olhou para trás. A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E, meu amado, não vamos explicar muito, pois não é o objetivo nesta manhã, mas deixe-me dizer-lhe que Deus possa proteger a nossa vida para não olharmos para trás. A Bíblia diz: se Deus não poupou os antigos, também não nos poupará a nós. Nós queremos um Deus de amor, de misericórdia, de novas oportunidades, de novos começos, mas temos um Deus que também diz na sua palavra que nem para sempre contenderá com o homem. Cuidado, eu quero o ano 2020. Eu pedi lá na nossa rede do WhatsApp, dos cooperadores da igreja, o que é que eles têm como projeto, como propósito, como desejo para o ano 2020. Só 2 responderam. E eu digo, irmãos, o meu desejo para o ano 2020 é ver ao Senhor. É contemplar a sua glória. É orar para que a sua glória se manifeste neste lugar. É orar para que Ele se manifeste em mim e através de mim. Eu sei que sou salvo, eu sei que tenho Deus, eu sei que posso morrer agora e nem sequer reclamo que Deus me leve quando Ele quiser. Nem digo para não o fazer. Duvido que viesse. Se Deus me dissesse agora: vais morrer daqui a meia hora, eu ia lhe dizer: Senhor, se esse é o teu projeto, amém. Antes quero que me leves agora do que me perca mais tarde. Não discutiria com Deus. Não discutiria com Deus. Pode-me levar tranquilo que eu não vou discutir. Não é que a gente possa discutir, mas não vou reclamar, não vou ficar revoltado, não vou ficar triste, porque Deus já me deu aquilo que eu precisei até hoje e já me deu em abundância. Criei os meus filhos, então eles que criem os filhos dele, amém? Fiz a sua obra com o melhor que soube fazer, amém? O melhor que consegui. Se quem cá ficar, se já sobra alguma coisa. Pelo menos a fé que eu transmiti já dá para muita gente. Mas eu creio, eu ainda acredito que Deus tem algo grandioso. E se Deus me quer usar daqui para a frente, eu peço-lhe encarecidamente que me mostre um bocadinho mais da sua glória. Já tive momentos muito sublimes na sua presença, mas eu preciso de mais. E a minha oração para 2020 é que Ele possa se manifestar em mim e através de mim, e que a sua glória se possa manifestar como se manifestou com Isaías, como se manifestou com tantos homens, com quem Ele falou, e que a sua história mudou. Amém? Então eu peço que vocês desejem o mesmo que eu. Tu que estás a ouvir-me na internet, se já és crente, ou se falas com crentes, eu quero te dizer, busca Deus para que Deus se manifeste à tua vida. Amados, eu já tive experiências com Deus maravilhosas. Nada me fará duvidar da sua existência, nada me fará duvidar da sua palavra, porque a sua palavra, ela pode ser estudada como uma palavra, não só uma palavra de fé, mas uma palavra de história, uma palavra que é difícil ou impossível que ela fosse inventada pela cabeça humana. Porque o conjunto dos livros revela uma humanidade em que Deus está representado e manifestado nela, em que esta palavra, Bíblia Sagrada, ela é tão profunda que não dá para dizer isto é invenção humana. É impossível.
Não tem como. A história não permite. Os grandes sábios, eles não conseguem entender como é que uma palavra escrita durante 1600 anos está tão plena. Se confirma a si própria, se interpreta a si mesma. A Bíblia não é uma invenção humana. A Bíblia Sagrada dos cristãos não é uma invenção humana. É a palavra de Deus revelada através dos homens a quem Ele se manifestou. E por causa de um povo chamado hebreu, judeu, descendente de Abraão, deu aquilo que nós sabemos até ao século I. E hoje a igreja é fruto disso tudo. Não há como contrariar. Os erros da igreja não alteram a veracidade da Bíblia. Os erros do povo que se diz cristão, as mais diversas formas de cristianismo, não alteram a veracidade da palavra de Deus. Mas, independentemente de cada interpretação, de cada forma de olhar a fé e algumas questões teológicas, independentemente disso, há uma coisa que nós não podemos ignorar. Ser cristão é simples. É fácil. É fácil no sentido da compreensão do que é ser cristão. Mas também é complicado vivê-lo. Não se consegue viver o cristianismo autêntico sem ter um encontro com Jesus. É difícil. Irmãos, eu entendo que há pessoas que conseguiram se mutilar a si próprias por uma causa. Há pessoas que se conseguiram morrer e viver uma vida por uma causa, seja ela uma causa de Deus, uma causa de um projeto, de um sonho. Mas, irmãos, o cristianismo é algo extraordinariamente sobrenatural. Porque amar é algo que é tão difícil como possível. Porque só é possível amar se o amor de Deus estiver em nosso coração. Porque quando alguém mata os teus sonhos, quando alguém rouba a tua alegria, quando alguém te trai e fala mal de ti, quando alguém destrói aquilo que tu amas, quando alguém arruína a tua família e tenta destruir-te a ti próprio, e nós, como cristãos, só conseguimos amar essas pessoas, o mundo, uma sociedade tão estranha que estamos a viver, se houver Deus em nosso coração. Sem Deus é impossível. Não é possível amar sem Deus. É possível nos esforçarmos. É possível, durante um período de tempo, fingirmos que amamos. Mas amar de verdade, ter os nossos olhos postos em Deus, e quando eu digo Deus, é na sua própria palavra. Ter os nossos olhos postos naquilo que pode mudar a nossa vida e a vida de quem nos rodeia, só é possível se nós verdadeiramente tivermos os olhos postos em Jesus. Em 2 de Reis, o primeiro caso, vamos falar aqui, o caso de Noé, o caso de Ló, aquele caso também, podíamos falar de Nínive, em que o profeta Jonas estava fugindo de Deus, quando Deus se manifestou a ele por uma mensagem, ele ali tirou os olhos de Deus e Deus fez algo grandioso para que ele pudesse continuar o propósito de Deus. Se por um lado vemos isso, também temos, meus amados, por outro lado, um desejo. Homens que ao longo da sua história puderam ser padrão para outros homens, para que pudessem seguir Jesus, seguir Deus neste caso. Jesus não era uma mensagem do tempo de Elias e Eliseu. Isso foi do Novo Testamento. Mas eu acho interessante quando eu olho para 2 de Reis, capítulo 2, versículo 9, em que Eliseu, servo de Elias, ouça comigo se faz favor, Eliseu, servo de Elias, em que ele é desafiado, verso 9, em que ela diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Verso 10. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará.
E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um ao outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel, os seus cavaleiros, e nunca mais viu, apagando das suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem de Jordão. E tomando a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro. E Eliseu passou. Paremos aqui, pois isto é bem bonito, vocês podem ler em casa. O que eu quero dizer com este pensamento nesta manhã é que precisamos de entender quem nos lidera. Precisamos de entender a autoridade espiritual. A igreja sem entender isso, cristãos, comunidade sem entender o que significa ser o seu líder, você só terá a bênção de Deus se você respeitar o seu líder. E se olhar para ele com amor, com respeito, com reconhecimento, como Eliseu fez com Elias. A bênção da tua vida, do teu ministério, a bênção da nossa família está em olhar uns para os outros com amor, com respeito, e olhar para quem nos lidera, quem ora por nós, quem chora aos pés de Jesus por tua causa, com todo o respeito. Assim tu terás bênção e Deus prosperará a tua vida mais do que aquilo que tu podes imaginar. E o que é que nós entendemos? Elias, podemos aqui fazer aqui um quadro. Elias, representante de Deus. Elias, aquele que dirigia Eliseu, o servo de Eliseu, desejando a bênção de Deus na sua vida quando Elias for tomado. Elias faz-lhe uma pergunta e vocês não entendem a pergunta. A pergunta é porque Elias entendeu que ia ser chamado para Deus. Elias entendeu o fim, entendeu quando ia terminar o seu ministério, entendeu que Deus o ia chamar. E disse ao Eliseu: que tu quiseres, pede-me, porque te darei. Amados, o que é que tu pedes a Deus para este ano 2020? Por isso que o pastor Paulo perguntou: quais são os vossos planos para o ano 2020? Por isso que a passagem de ano nós falámos sobre isso. Onde estão os teus olhos postos para o ano 2020? É para dinheiro? É para isto? É para aquilo? Tudo o que é material? Os projetos de Deus estão no teu caminho? Os olhos que tu tens estão colocados em quê? Em quem? Amados, que nós possamos nesta manhã fazer uma reflexão séria daquilo que nós pretendemos. Eliseu pediu a Elias uma coisa simples, que ele chamou dura de roer. Pediu o dobro da porção do Espírito que havia sobre ele. Pediu o quê? A unção que estava sobre Elias, que caísse a dobrar sobre ele. Ele viu Elias a sofrer. Ele viu Elias, em determinado momento da sua história, a fugir e a esconder-se com medo da morte. Ele viu Elias a passar o mau bocado do seu ministério. Ele viu Elias quase a ser derrotado. Mas ele também viu Elias a ver Deus de uma forma diferente. Viu Elias a arriscar em fé. Viu Elias a desafiar o diabo e todas as obras de Satanás, porque o seu Deus era um Deus maior. Ele viu Elias a fazer aquilo que ele nunca tinha visto nem imaginado. Então ele dizia para si mesmo, Eliseu: eu quero mais do que ele já teve, para honrar mais Deus. Eu não quero o dobro da porção de Elias para que o mundo me reconheça melhor do que Elias. Eu quero a porção dobrada do Espírito que há nele, para que o mundo veja que Deus é real. Amém? Essa é a motivação da igreja, é mostrar Jesus Cristo. Pode aplaudir ao Senhor. Eliseu não queria essa porção dobrada para engrandecer o seu nome. Eliseu queria a porção dobrada para engrandecer Deus. E mostra os relatos bíblicos que ele fez tudo a dobrar de Elias. Tudo a dobrar.
Quem dera que vocês façam tudo a dobrar do que eu já fiz. Tem sido tão pouco. O outro aspecto que eu gostava de que você percebesse. O primeiro aspecto tem a ver com o mundo. Tem a ver com a geração que estamos a viver. Tem a ver com Ló, com Noé, tudo bem. O segundo aspecto tem a ver com o que nós desejamos para a nossa vida. Eliseu desejou porção dobrada do seu espírito. Mas o terceiro aspecto tem a ver com o olhar da nossa vida para a libertação de todos os outros. Eu queria te lembrar daquele episódio do deserto, em que o povo, por causa da sua murmuração, começou a morrer, começou a ser ferido. Os escorpiões picavam-nos e eles eram mortos. Até que Moisés levantou uma serpente feita de bronze, prefigurando Jesus Cristo na cruz, e colocou no meio do arraial, para que todo aquele que olhasse para ele, para a serpente, pudesse ser salvo. Essa serpente, irmãos, teve que ser destruída mais tarde, porque virou a idolatria. Não sei se o irmão sabe, se tem conhecimento. Mas Deus trouxe algo para mostrar algo que era grandioso. Tal como a serpente iria ser machucada quando Jesus estivesse na cruz, em que ele iria ficar esmagada pelo poder da morte e ressurreição de Jesus. Mas ali Deus quis transmitir uma mensagem que nós não podemos olhar para aquilo que nos rodeia, mas olhar para a direção certa. E aquela serpente lá em Números 21:9, se você quiser abrir Números 21:9, lá podemos ver como este momento de dor em que o povo estava a morrer aos milhares. Houve muitos outros episódios parecidos com este, mas este em particular que nos prefigura lá em João 3, em que diz: conforme a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém? E diz o texto que a serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando olhava para a serpente de metal, vivia. Ou seja, ficava curado. O veneno desaparecia. O veneno que matava, deixava de matar. Eu deixo-me dizer-lhe que se tu tens sido picado pela serpente, só tens um caminho. É olhar para Jesus. Só temos um caminho. Olhar para Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos que entender que o projeto de Deus para a nossa vida é muito mais do que cultos. É muito mais do que vir à igreja. Vir à igreja é uma necessidade bíblica. Um dia destes vou-vos mostrar pela Bíblia, porque anda aí uma onda já há muito tempo, parece que não precisamos estar reunidos. Parece que não precisamos de vir à igreja. Sabe como é que Deus é honrado? Quando vê uma multidão a adorá-lo. Imagine aqui 1000 pessoas. Imagine nesta cidade, a cidade convertida ao Evangelho. O que dirão as outras cidades? O que diria o mundo? Se a cidade e o concelho de Orem, com 47 ou 48 mil habitantes, se convertesse assim em massa. Será que não ia honrar Deus? Quantos muçulmanos iriam se converter ao Evangelho? Quantos ateus iriam se converter ao Evangelho? Quantas pessoas que têm sido picadas por Satanás, porque isto simboliza o pecado, esta picada dos escorpiões e serpentes que aconteceram no deserto, foram fruto da murmuração do povo, da crítica à liderança, da crítica a tudo e mais nada, sempre a olhar para trás. E Deus quis lhe dar uma lição. O caminho não é voltar a olhar para o Egito. O caminho é olhar para Jesus Cristo. Ele levantou uma serpente para mostrar que Jesus iria ser levantado para salvar o homem. E nós, que temos sido picados, se calhar alguns de nós, e que estamos envenenados, sabe que a picadela de uma serpente, ela gera uma espécie de droga em nosso corpo. Dependendo do animal que nos morde, uns dá como se fosse uma dormência, uma anestesia, às vezes deixa-se sentir
as pernas, começa outras vezes há como se fosse, sei lá, não fiz um estudo para poder falar, mas aquilo gera um estado anormal em nosso corpo. Espero que você nunca tenha sido picado por nenhuma dessas venenosas. E leva-nos à morte. Ao levar-nos à morte, irmãos, alguns para não morrerem cortam uma perna, cortam um braço. Às vezes consegue-se, diz que chupando, se for de repente, talvez consiga. Depende, está. Mas uma coisa eu sei, que quando somos picados, ficamos com uma marca. E essa marca e essa picadela gera consequências em nós. Enquanto não olharmos para a cura, e a cura está em Cristo, continuamos adormecidos, dormentes, anestesiados por um veneno que nos faz mal e nos destrói. Faz parar o sangue, faz coalhar o sangue, faz parar o coração, gera tantos danos em nosso corpo, que só olhando para Jesus é que podemos ser libertos. Eu queria que nós nesta manhã compreendêssemos o que é que nós, será que nós, melhor dito, temos sido picados por alguma serpente diabólica que tem afetado a nossa vida espiritual? Começámos por falar nos olhos. Pronto, estamos olhando. Sabe que eu não creio que as pessoas que no tempo de Moisés, que estavam bem com Deus, que não estavam em murmuração, não acredito que fossem picadas essas. Mas outras foram picadas. Às vezes nós recebemos advertências de Deus, repreensões, às vezes até castigos, e não os queremos entender. Eu, às vezes, quando me acontece alguma coisa assim menos boa, sabe qual é a minha reação com Deus? Senhor, tens razão, eu mereci. Ponto. Nem discuto. Eu mereci. O que é que tu dizes quando te acontece alguma coisa menos boa? Quando há danos na tua vida, reclamas pelos outros? A culpa é dos outros? Os outros são culpados do teu insucesso? São os outros que são culpados da tua história? Ou te culpas a ti próprio? E dizes, Deus, tens razão. Eu vou olhar para ti. Se há coisa no cristianismo que irrita muita gente, é o perdão. Mas o próprio Deus, se me exige a mim perdoar 70 vezes 7, o que Ele não fará por mim? Estamos cá? Nunca há razão para não acreditar no perdão de Deus. Meu amado, não sei qual é o teu problema, mas podes ter matado pessoas, podes ser um adúltero, podes ser a pessoa mais ruim deste mundo. Ainda há perdão para ti. Mas o perdão tem que se olhar no sentido certo. Ali no deserto, o sentido era olhar para a serpente. E quando nós olhamos para Isaías 45, 22, nós entendemos o que o profeta Isaías estava a dizer. Ele estava a dizer uma coisa que ele estava-se a lembrar do deserto. Ele estava-se a lembrar, Isaías teve uma visão incrível sobre o Messias. Ninguém como Davi. E Isaías entendeu o Messias. Entendeu Jesus. Vocês recordam-se que Isaías disse que uma virgem daria à luz um filho. E ninguém entendeu no tempo em que Jesus nasceu, ninguém entendeu. Mas estava escrito que do Oriente viriam, que havia uma luz, que os sinais dos céus haviam de anunciar o nascimento do Rei. Porquê é que os magos chegaram à presença de Jesus? Porque eles entenderam uma mensagem. Então eles olharam para a estrela, que nasceu um Rei. Porquê é que eles foram diretos ao palácio do Rei, onde estavam os romanos? Porque era lá que podia nascer um rei. Não era numa estabaria, não era junto com os animais. Mas uma estrela anunciou. E porque eles chegaram a Jesus, porque olharam para uma estrela. E chegaram à presença do rei. Amados, nesta manhã nós temos que olhar para Isaías. Isaías diz no versículo 22 do capítulo 45, olhai para mim,
e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque sou Deus e não há outro. Só podemos olhar para Ele. Isaías estava a dizer isto ao seu povo. Um povo rebelde, um povo cheio de problemas. Um povo a viver momentos horríveis, de apostasia, inclusive. Logo a seguir, Jeremias, outro profeta, que sofreu como ninguém, chorou como ninguém por causa do pecado do povo. Mas a mensagem era: olhai para Deus. Eu penso que ele estava-se a lembrar do que aconteceu no tempo de Moisés. Porque como é que ele vem com esta palavra? Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos, vós, todos. Quem? Todos. Note que o povo judeu achava que a salvação era só para eles. Esse foi o grande pecado, o grande erro que muitos não entenderam. E Deus mostrou muitas vezes que não é assim. Por isso que Ele salvou pessoas que não eram judeus. E até na genealogia de Jesus estão várias pessoas que não pertencem ao povo judeu. Porque Deus não faz exceção de pessoa. Quem faz exceção de pessoa somos nós. Somos nós que queremos os mais elegantes na igreja. Queremos uma igreja de elite, uma igreja disto. Irmão, eu quero uma igreja de apaixonados por Jesus. Que olha para Jesus. Não me importa que seja a miséria da sociedade, os mais pobres da sociedade, mas que se transformarão em homens e mulheres de Deus. Mas Isaías disse: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, todos, não é só alguns. A mensagem da salvação que havia em Deus, ela já havia. Se você quer estudar o Evangelho, se você quer estudar o Novo Testamento, leia Isaías, tem 66 capítulos. 39 representam uma época, 26 representam outra. É como se fosse o Evangelho. É como se fosse o Novo Testamento. Você estuda isso. Irmãos, era impossível uma cabeça humana inventar uma coisa destas. E nós temos que entender a palavra do Senhor. Amém? Só temos um caminho. Eu quero terminar com o texto em que diz João 12, 32. E com isto fechar a minha meditação neste dia, em que o próprio Deus, não é? Ele fala de si próprio. E este é o meu desafio para este ano, para cada um de nós. Sair deste lugar com um projeto. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Deixe-me dizer, isto aconteceu há 2000 anos. Mas tem que acontecer aqui hoje também. Tem que acontecer na nossa semana. Quem é que tu levantas quando trabalhas? Quem é que tu levantas quando fazes negócio? Quem é que tu levantas em tua casa? Qual é o nome? Qual é a pessoa que tu edificas na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, com o teu patrão? Jesus foi levantado há 2000 anos e já lá não está. Mas Jesus hoje também quer ser levantado em tua casa. Ele no teu coração tem que ser levantado. Na tua vida, nas tuas palavras, nos teus olhares, na tua atitude de vida. Nós queremos ser todos pregadores, todos pastores, toda a gente quer liderar não sei o quê. Para ganhar não sei quem. Não sei, meus amados, o cristianismo é a coisa mais linda que existe. Todos podemos ser pastores. Todos podemos ser sacerdotes. Todos podemos fazer milagres em nome de Jesus. Todos podemos pregar o Evangelho todos os dias. Todos podemos orar pelos enfermos e serem curados. Todos podemos ganhar almas e multidões para Ele. Mas aquilo que sonham alguns é dividir igrejas, é abrir igrejas, é subir ao altar para pregar ou para cantar. Faz o teu ministério na tua casa. Levanta pessoas através da tua vida. Inunda a tua igreja, a tua casa, seja ela a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, a ICIR, ou qualquer outro movimento do Evangelho. Onde tu estás, usa a tua vida para levantar o nome de Jesus e não o teu nome. É o nome de Jesus. Não é o teu nome, é o nome de Jesus. Para edificar a tua comunidade que quer pregar o Evangelho, quer ganhar a cidade. Levanta o nome, diz comigo,
Vamos levantar o nome de Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira. Amém? Mas não, muitos não. Parece que só querem subir ao altar, tomar o lugar do não sei quem. Olham para o pastor do outro, olham para as igrejas grandes do outro lado, para as igrejas pequenas daquele lado. Sabe que está duas linhas hoje de gente que procura igrejas. Eu quero uma igreja pequena. Porquê? Porque assim vou ter mais oportunidade de crescer. Tenho logo um lugar no altar para tocar. Tenho logo um lugar, o pastor vai olhar para mim, ver que eu tenho jeito para pregar, vai-me logo pôr a pregar. Querem igrejas pequenas por causa disso, estão a ver? Para ver se crescem, para ver se são reconhecidos, para ver se ganham protagonismo. E outros querem só igrejas grandes. Eu vou-lhe explicar porquê. Ninguém me chateia a cabeça. Não tenho que prestar contas a ninguém. Se dou o dízimo ou não dou é problema meu. Este pastor aqui, Paulo, quer que a gente venha à oração, porque somos cooperadores, quer que venha isto. Pronto, numa igreja pequena toda a gente se conhece. E mais facilmente há irritabilidades. Há indisposições entre pessoas. Numa grande ninguém se conhece. Conhece aquele núcleo de 20 ou 30 pessoas, cansou-se da igreja, vai para o outro lado. E procuram. Irmãos, qual é o lugar onde Deus quer que tu estejas? Qual é a igreja, o lugar? Olha, irmão, eu não quero aqui ninguém que não me respeite como pastor. Eu não quero aqui ninguém que não me reconheça como seu pastor. Pode ir para onde você quiser. Mas se achas que este é o teu lugar, então vamos fazer levantar o nome de Jesus neste lugar. Vamos orar pela glória de Deus neste lugar. Não te preocupes com os outros, não te preocupes com o que dizem, não te preocupes que falem mal de ti ou de mim. Preocupa-te em que Deus olhe para ti e tu sintas que o perdão dele está na tua vida. E tu possas dizer, eu sou um verdadeiro cristão. Isso sim. E levanta o nome de Jesus. Nós queremos fazer células, como já fizemos durante mais de 15 anos, fizemos células. Todas as semanas. Agora vamos fazer um grupo de crescimento, de ponte, é o que quiser. Se não se quiser chamar células, chama outra coisa. O que eu quero é que cada um levante a obra de Deus na sua casa, para consolidar vidas. Não é para fazer reuniões entre crentes. Isso estamos na igreja. Entre crentes não precisamos fazer reuniões em casa, mas ganhar almas novas na tua casa. Consolidar vidas através da tua casa. Amém. Amém? Podes usar as tuas mãozinhas para curar enfermos. Podes usar a tua boca para pregar aos teus colegas. Podes, estás à vontade. Sim. Quando o Filho do Homem for levantado, todos atrairei a mim. Deixa-me dizer-lhe, Jesus foi levantado há 2000 anos e há 2000 anos ele gerou grande impacto na sociedade. Mas ele precisa ser levantado agora, no século XXI, através da tua vida e da minha. Se isto faz sentido na tua vida, meu amado, vamos ficar de pé. E vamos dizer, vamos fazer um voto neste ano. Um voto de olhar para Jesus. Olhar para Jesus e levantar o seu nome. Fechar os nossos olhos. E tu que estás na internet, que podes acompanhar este momento de oração, se fizer sentido para a tua vida, então, se estiveres sozinho, podes pôr-te de joelhos. Se estiveres a ver com mais do que um amigo, podem-se levantar as vossas mãos até ficar de pé e vamos juntos fazer uma oração. Todos juntos. Vamos dizer, Pai, nesta manhã, eu quero te agradecer porque a tua palavra declara que eu preciso de ter os meus olhos em ti. E eu declaro que este ano 2020 será um novo ano para mim e para a minha casa. Por isso nós consagramos a nossa casa, a minha vida, os meus filhos, a minha família, para que o Senhor tome conta. E eu levantarei o teu nome em todos os lugares por eu andar,
para que a glória de Deus possa cair sobre a minha vida, para que o mundo veja a tua glória em mim e através de mim. Pai, nesta manhã, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e eu rogo que o Senhor plante em meu coração mais e mais do seu amor. Em nome de Jesus, eu consagro eu e minha casa para servirmos ao Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso a Jesus nesta manhã. Obrigado a todos que estiveram connosco na internet. Deus abençoe até domingo que vem às 10 da manhã. Deus vos abençoe.